Tudo bem? E a família como vai? Eu sou Eder Tapia, tecnólogo em marketing, jornalista e nos últimos 23 anos um curioso, um estudioso apaixonado por esse tema família. Por isso fiquei muito feliz com este convite direcionado a mim pelos coordenadores aí desse homeschooling católico, esse Congresso Nacional de Homeschooling Católico. Uma alegria fazer parte desse projeto. Já parabéns pela ousadia, de tratar de um tema assim tão importante, tão caro para a nossa sociedade. O futuro dirá a respeito dessa coragem de vocês agora, viu? No futuro haverá um reconhecimento por esse cuidado hoje com a formação dos nossos jovens, das nossas crianças. Falar desse tema, família e trabalho, eu tenho aqui pouco tempo, por isso vou ser o mais prático possível, porque eu tenho certeza que muitos de vocês aí estão neste dilema, Vivem aí nessa corda bamba, tentando equilibrar estes dois mundos necessários, importantes para nós, o mundo do trabalho, o mundo da família. Antes, para que você entenda a importância do que eu vou colocar, eu gostaria de trazer aqui a memória do Dr. Isamitiba, um cara espetacular, um psicopedagogo maravilhoso, um conferencista extraordinário, que eu tive a alegria de conhecer há muitos e muitos anos, quando estava sendo criada no Brasil a Pastoral da Sobriedade. Então eu fui convidado para estar no Mosteiro de Itaici, onde a CNBB se reunia, e lá ocorreu o lançamento oficial da Pastoral da Sobriedade e a primeira formação a respeito desse tema no Brasil. Graças a Deus, para minha alegria, estava lá presente o Dr. Isamitiba, que foi nos brindar com uma palestra e ficou um tempo a mais com a gente, porque, segundo ele, o tema interessava muito, já que ele estava trabalhando o livro Anjos Caídos e estava trabalhando essa temática das drogas. Dr. Isamitiba, numa conversa bem informal, acabou me contando uma coisa que me deixou, a princípio, estarrecido, Ele, com seu bom humor, com com aquele seu carisma todo, ele me disse que tinha saudade do piolho. E piolho, para mim, ele não sabia disso, morreu sem saber disso. Para mim, piolho foi um grande trauma, já que na minha infância, onde eu morava, piolho era uma coisa muito corriqueira. Acredito que na sua também, porque houve um tempo em que ir para a escola nesse país significava pegar piolho, Não tinha como não ter piolho, era só ir para a escola que a gente voltava com piolho. Tanto assim que lá em casa, 5 filhos, quando eu retornava, a minha mãe não deixava que eu entrasse na minha casa. Ela me esperava no quintal da casa, uma cadeirinha ali naquele quintal de terra, e eu sentava no chão mesmo, e ela não deixava que eu entrasse na casa antes de passar a fazer uma conferência na minha cabeça, porque sabia que se eu entrasse dentro da minha casa, logicamente, seriam 5 com piolho. Então eu sentava ali naquele chão, encostava a cabeça nas pernas da minha mãe, e ela sentada naquela cadeira pacientemente ia tirando todos os piolhos que ela encontrava na minha cabeça, e não eram poucos, Tanto que chegava um determinado momento, ela se cansava e ela utilizava um pente fino, um pentezinho com dentes dos dois lados. Eu tenho certeza que você se lembra disso também. Quando a coisa ficava muito complicada, usavam uns veneninhos, umas latinhas que faziam barulho. Enfim, era comum tudo isso. E o doutor Isamitiba ali na minha frente dizendo que tinha saudade do piolho. Mas quando ele aprofundou a temática, quando ele foi dizer para mim por que é que ele tinha saudade do piolho, foi que eu entendi que ele estava correto. O doutor Isamitiba me disse que no tempo em que piolho era uma praga, que todo mundo tinha piolho nesse país, as crianças recebiam uma atenção especial das suas mães. Assim que chegavam em casa, havia essa necessidade desse cuidado e era preciso retirar isso rapidamente antes que eles se multiplicassem, porque se multiplicavam muito rapidamente. E, querendo ou não, as mamães faziam ali então um cafuné em seus filhos. E é verdade, A gente chegava a cochilar ali enquanto a mãe estava trabalhando, enquanto a mãe estava ali tirando os piolhos, porque ficava mexendo no cabelo da gente, mexendo na cabeça da gente. E isso, ela querendo ou não, era uma manifestação de carinho, de cuidado, e isso é fundamental para qualquer criança. O doutor Isamitiba falava isso com pesar por saber
experiente como era, experimentado como era, como atendendo muitas pessoas. Sabia que isso tem faltado hoje no nosso mundo, tem faltado cuidado, tem faltado carinho, tem faltado afeto, e este é um grave, um grande problema que nós precisamos resolver urgentemente. Mas ele me disse mais. Ele disse que hoje, apesar da gente não ter piolho, ou quando ter piolho, poder contê-los rapidamente com um comprimidinho, com outras técnicas, né? Que não exigem mais aquele cuidado, aquela dedicação da mãe. Doutor Issamitiba me dizia que as nossas crianças têm voltado para os nossos lares, as nossas crianças têm crescido com outros bichinhos dentro das suas cabeças, não mais por fora, agora por dentro. Bichinhos que entram através das programações pornográficas que nós temos na nossa televisão hoje, com essa enxurrada de estímulos para o consumismo que nós recebemos todos os dias, com a influência pesada da internet, das redes sociais, com uma carga muito pesada de informação que vem das ruas, que vem de toda a sociedade, que vem dos colegas, que vem dos videogames, que vem inclusive na escola. Infelizmente é preciso também que nós falemos isso. Nas nossas escolas também tem se colocado bichinhos dentro da cabeça dos nossos filhos. Bichinhos que, se não tirados, vão se multiplicar, vão crescer e vão roubar dos nossos filhos, vão roubar da cabecinha dos nossos filhos tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que vem sendo passado de geração em geração. Eles se alimentam disso. Esses bichinhos se alimentam das nossas tradições, da nossa cultura, da nossa fé. É isso que eles estão corroendo dentro da cabeça dos nossos filhos. E, infelizmente, não há pais com tempo suficiente para retirar esses bichinhos. Não há pais dedicados hoje a cuidar da cabeça dos seus filhos, a retirar da cabeça dos seus filhos esses bichinhos tão nocivos e que têm já causado um estrago muito grande. As nossas gerações têm sido já prejudicadas, influenciadas por esses bichinhos, e a tendência é que isso cresça cada vez mais. Cada vez nós temos pessoas desligadas totalmente daquilo que a sua família é, dedicadas totalmente daquilo que a sua igreja é, desligadas totalmente das suas tradições, dos seus princípios, dos seus valores. Isso é uma grande perda, isso é um grande problema. Nós estamos com o futuro ameaçado por conta de tudo isso. Estão conseguindo entrar na cabeça dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. E nós precisamos urgentemente de pais atenciosos, pais afetuosos, pais preocupados com o futuro para retirar esses bichinhos. Porque assim como o piolho, é difícil que a gente vá conter essa onda. É muito difícil que a gente vá conseguir acabar com o piolho. Mas não é preciso acabar com o piolho, é preciso retirá-los das cabeças dos nossos filhos. Basta isso. Eu tenho visto muita gente preocupada com a ideologia de gênero, com, enfim, todas essas informações distorcidas, todas essas coisas que vêm atrapalhando a nossa vida, né? Gente combatendo a igreja, gente combatendo a família. É claro, existe aí uma luta a ser combatida, uma batalha a ser vencida, mas muito mais do que isso, existe um campo de batalha que é a cabeça dos nossos filhos, e desse nós podemos dar conta. Nesse campo de batalha nós somos senhores. É aqui na cabecinha do nosso filho que é o nosso campo de batalha do dia a dia. Ouvi-los atentamente, olhar nos seus olhos e ouvi-los atentamente, para que a gente possa descobrir qual é o piolinho que está ali presente dessa vez, o que entrou, que não faz parte da nossa casa, que não faz parte da nossa família. Isso é fundamental. Eu quero abrir esse nosso bate-papo trazendo esse ensinamento do sábio e saudoso Dr. Issamitiba, numa homenagem a esse psicopedagogo que dedicou a sua vida a cuidar de outras pessoas. Eu tenho certeza que ele está num bom lugar, porque quanto mais eu conheço a respeito do Dr. Issamitiba, mais
mas eu o admiro. Através dos seus livros, das suas palestras, das lembranças que eu tenho, dos poucos encontros que eu tive com ele, foi fundamental para a minha formação a presença dele. No momento em que eu trabalhei com dependentes químicos, no momento em que eu trabalhei com moradores de rua, no momento em que eu trabalhei e trabalho com famílias, eu sempre recorro a esses ensinamentos. Esses ensinamentos o Dr. Isamitiba trouxe, e ele me dizia isso, dos seus pais, dos seus avós, essa vontade de ajudar as pessoas, esse desejo de cuidar das pessoas. Aliou depois com todo o conhecimento, com toda a formação que teve, mas ele me dizia, tudo que eu sou tem aqui um pouco do meu avô, um pouco do meu pai, essas tradições de família precisam ser levadas adiante. Então, eu dedico esse nosso bate-papo, essa palestra, esse nosso encontro online a esse cara extraordinário chamado Dr. Isamitiba, que se foi, mas deixou um grito de alerta. Famílias, nós precisamos voltar a ser aquilo que nós nascemos para ser. A família tem uma razão de existir. A família tem uma vocação a responder, um chamado a responder. Aqui nós temos o nosso arcebispo metropolitano, Dom Mauro Aparecido dos Santos. Dom Mauro, a cada vez que convoca a juventude para a vocação sacerdotal, ele grita a plenos pulmões: vocação acertada, futuro feliz. Vocação acertada, futuro feliz. Isso é fundamental. Para mim, que sou casado, para aquele que tem lá um chamado a ser sacerdote, para a menina chamada à vida religiosa, mas é também um alerta e um chamado a nós, famílias. A família precisa responder à sua vocação. Para que existe a família? Qual é a importância da família para o mundo? Por que ela existe? Qual é a importância da sua família? É preciso que a gente responda a isso. Quando nós falamos a respeito de família e de trabalho, nós precisamos meditar a respeito disso. Porque o que nós temos visto ultimamente são famílias que têm um único foco: ganhar dinheiro. Que têm um único objetivo: conseguir mais dinheiro. É por isso que todos nós saímos de casa. Primeiro foram os maridos. Nós vimos os homens saindo de casa porque tinham uma grande preocupação. Precisavam ganhar dinheiro. De algumas décadas para cá, a onda é que nós precisamos de mais dinheiro e por isso mais da metade do mundo, precisava também ir para o mercado de trabalho. Essas mulheres não poderiam ficar em casa. Lá vão então as mulheres também para o mercado de trabalho. Maridos e mulheres trabalhando o dia todo. E as nossas crianças? Quem é que está cuidando das nossas crianças? Quem é que está tirando os piolinhos das cabeças dos nossos filhos? Houve então uma necessidade de terceirizarmos a educação. Isso foi feito. Nós estamos cada vez mais, e já sem peso de consciência, entregando os nossos filhos para que outras instituições os eduquem. Algumas boas, algumas mais ou menos, algumas muito ruins. Gente muito bem intencionada, gente que não sabe muito bem o que está acontecendo no mundo, e gente nociva, gente formada para roubar nossos filhos de nós. Isso tem acontecido. Os nossos filhos vão crescendo, os nossos adolescentes vão crescendo e também precisam ir para o mercado de trabalho. Rapidamente precisam também ganhar dinheiro. E o dinheiro se tornou o grande inimigo das nossas casas, o grande inimigo das nossas famílias. Preciso que hoje, neste momento, neste Congresso Nacional, segunda edição desse Congresso Nacional Online de Homeschooling Católico, nós possamos ter a coragem de se perguntar: e a família, como vai? Não há instituição. É fácil lutar por ela, é fácil gritar na internet, é fácil nós sermos aí guerreiros, defensores da família, dentro das nossas pastorais, dentro dos nossos movimentos. A gente fala dessa instituição família, uma coisa bastante longe, uma coisa distante. Não, como vai a sua família? Como é que está a sua casa?
A pergunta que nós temos que fazer hoje é essa. Está tudo bem com a minha esposa? Está tudo bem com o meu marido? Estão bem os meus filhos? Como é que está a minha casa? Como é que está a saúde da minha família? Nós vamos trabalhar com algumas famílias e nós percebemos que essa pergunta não é feita. Os bichinhos não são retirados a tempo e, quando as pessoas se dão conta, já se foi. Os filhos já se foram, a esposa já foi, o casamento já foi, o marido já foi, e aí tudo tem que ser recomeçado a partir de um outro ponto, e assim sucessivamente as famílias se destroem e tentam se reconstruir novamente, e a gente vai vendo aí que a família se torna realmente um ponto de colisão entre pessoas, e não de harmonia, e não de sincronia, e não de felicidade. A casa não se torna mais um pedaço de céu, mas um pedaço de inferno. Infelizmente é isso que nós temos visto. Quando a gente fala de sociedade com problema, quando a gente fala de sociedade sofrendo as consequências de uma família desestruturada, é importante que a gente apresente alguns números. Dá uma olhadinha para o tamanho desse problema. Um carro roubado por minuto, 58.383 homicídios. São 160 homicídios por dia, um a cada 9 minutos. Nós estamos entre os 20 países mais violentos do mundo. Nós temos aqui no Brasil hoje 45.460 estupros, um a cada 11 minutos e 33 segundos, segundo o 10º Anuário Brasileiro de Segurança. Impossível a gente imaginar uma sociedade vivendo dessa forma animal. Professor brasileiro, o mais agredido do mundo, segundo a Organização para o Desenvolvimento Econômico. Nós temos 804 mil pessoas cometendo suicídio todos os anos. O que está acontecendo com essas pessoas? Um suicídio a cada 40 segundos. Pessoas cada vez mais jovens tirando a própria vida. Nós temos uma taxa de natalidade hoje no Brasil de 1,74 e caindo. Dois já não fazem mais dois. Este é um outro grave problema da desestruturação familiar afetando a sociedade. Em algumas décadas, um país de idosos. Em algumas décadas se repete aqui o que está acontecendo por toda a Europa, onde hoje já se fabricam mais caixões do que berços. Uma sociedade entrando em extinção. É isso que nós temos. Nós temos um dado importante do Conselho Nacional de Justiça apontando que 5.500.000 crianças em 2011, quando foi feito um censo escolar, não tinham o pai no registro de nascimento. Todos nós sabemos que muitos só têm o pai no registro de nascimento. Este é um outro grave problema dessa desestruturação das nossas casas. Um dependente químico hoje para cada 7 famílias, segundo dados de organismos internacionais que tratam disso, inclusive a ONU tem trabalhado em cima da dependência química, tem se medido essa epidemia, mas a grande verdade é que o problema é muito maior. A Organização Mundial da Saúde já nos aponta que em 2030 a projeção é para que nós tenhamos aí um dependente químico para cada família. Dependência química, está aí mais um grave problema que precisa ser resolvido, mais uma situação que precisa ser contida, e isso só se dará com famílias organizadas, com famílias estruturadas. Há um grande grito no mundo hoje, o que fazer com os dependentes químicos, qual é o tratamento adequado? Organizar as nossas casas, organizar as nossas famílias, é lá onde pode ser feita a prevenção, é lá onde ocorre a intervenção no tempo certo, é de lá que vem o grito para uma recuperação. É de lá que vem a ajuda para uma reinserção, para uma reintegração deste dependente químico na sociedade, na sua vida em família, na sua vida do mercado de trabalho. São as nossas casas que podem ser o problema, mas podem também ser a solução para este mundo. E o mercado de trabalho precisa de famílias sadias, de famílias organizadas. Olha, eu tenho trabalhado com semanas de prevenção a acidente de trabalho, e isso tem me feito entrar em contato com muitas pessoas que já sofreram acidentes de trabalho ou que perceberam que não estão se cuidando tanto assim como achavam. Os desencontros familiares, a desarmonia familiar tem muito a ver com isso. Gente que não consegue dormir direito, gente que não consegue se alimentar adequadamente, gente que não consegue se reabastecer adequadamente depois de um dia de trabalho, durante um final de semana. As pessoas voltam para o trabalho na segunda-feira, as pessoas voltam para o trabalho no dia seguinte, pior do que elas saíram. São as nossas casas trazendo um grande problema para a sociedade.
Família é base da sociedade, nos dizia o Papa João Paulo II. E quando essa família está desorganizada, quando essa família está com problemas, toda a sociedade sofre, toda a engrenagem sofre. Nós recordamos lá na Familiares Consórcio, que devia ser o livro de cabeceira de todos nós que trabalhamos com família, o Papa João Paulo II traz uma frase excepcional, que remonta a esse chamado, a essa vocação. Lá no 17 ele diz assim: família, torna-te o que tu és. Lembrando de Píndaro, um poeta grego, lá 25 séculos atrás, que dizia: homem, torna-te o que tu és. É preciso que a gente responda ao nosso chamado, é preciso que a gente entenda que é preciso que a gente ouça a voz de São João Paulo II. É preciso que a gente ouça a voz de São João Paulo II ao nos pedir: família, torna-te o que tu és. O objetivo da nossa casa, o objetivo da nossa família precisa ser resgatado. Nós precisamos, para sermos felizes, para educarmos bem os nossos filhos, para cuidar bem dos nossos casamentos, lembrar desses ensinamentos tão importantes. Família, torna-te o que tu és. Seja aquilo que você nasceu para ser. Nós precisamos nos lembrar que a nossa vocação é de cuidar do futuro, é de preparar aquilo que há de vir. Nós vemos famílias cada vez mais fechadas em seu egoísmo, famílias cada vez mais dando ouvidos à onda do individualismo que tomou conta do mundo, e isso tem trazido sérios problemas. Nós nascemos para cuidarmos uns dos outros. Nós não nascemos para sermos felizes, mas para fazer outros felizes. Essa é a nossa vocação como maridos, essa é a nossa vocação como pais, essa é a nossa vocação como esposas, essa é a nossa vocação como família, cuidar de outras famílias, cuidar do mundo, cuidar do futuro. A gente tem se perdido nisso. A gente tem dado ouvido à voz das ruas, à voz das novelas, à voz da internet. E isso tem trazido uma consequência bastante séria, bastante grave. É preciso retomar. É por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo um congresso tratando sobre homeschooling, pais cuidando dos seus filhos. É isso mesmo, pais cuidando dos seus filhos, pais e mães preocupados ali com a formação, com a educação dos seus filhos. Todo esse conteúdo será transmitido, todas essas disciplinas serão transmitidas, é verdade, tudo isso é muito importante, mas mais importante do que isso é o contato que se dará, o contato que se dá enquanto isso está acontecendo. As conversas, as histórias que surgirão, as experiências que serão trocadas, e o olhar, a cumplicidade, a parceria entre pais e filhos que se dá em todo este processo. Eu não tenho dúvida de que este é o maior legado do homeschooling. Fazer com que pais, com que mães, com que filhos se encontrem, se olhem, conversem, discutam, falem a respeito das coisas boas e também das ameaças que estão aí fora a nos esperar. Mas e o trabalho? É importante em tudo isso? É claro que é importante em tudo isso. Nós precisamos garantir o nosso pão, precisamos garantir o nosso sustento. Precisamos trazer para casa aquilo que nos é necessário. E trabalhando dentro das empresas, trabalhando dentro de grandes corporações, médias corporações, pequenas empresas, o que eu tenho visto são empresários bastante preocupados. Setores de recursos humanos cada vez mais preocupados com aquilo que está chegando dentro das suas empresas. Há uma tensão muito grande no mercado de trabalho e por isso eu sou chamado muitas vezes para ir lá para os meus cursos, para as minhas palestras, tentarem trazer um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, tentar estabelecer a filosofia do teamwork, pessoas que trabalham engajadas por um objetivo. Por que isso é tão difícil? Por que isso é tão complicado de se realizar? Porque os patrões, porque os chefes de RHs estão cada vez mais conscientes de que aquele funcionário que não respeita um pai dificilmente respeita um patrão, um chefe, um gerente. Aquele funcionário que não respeita irmãos
dificilmente vai se entender com seus colegas de trabalho. Aquele que não recebeu ensinamentos em casa com relação à partilha, com relação à solidariedade, fraternidade, valores, princípios, como a honestidade, dificilmente será fiel à sua empresa, dificilmente será fiel aos objetivos de um grupo. Isso tem ocorrido cada vez mais. Isso é uma constante dentro das empresas. E o mercado de trabalho tem sim se ressentido desta falta de uma família organizada, minimamente estruturada. A sociedade tem sofrido com isso. E o mercado de trabalho tem perdido muito dinheiro por conta da desestrutura familiar. Assim como também a segurança pública, o trânsito, as escolas. É muito difícil viver em sociedade quando a sua base está deteriorada, quando os nossos filhos não recebem a socialização primária, a chamada socialização primária. Quando eu vou conversar com os professores, eles entendem que é muito complicada hoje a sua missão, já que eles são responsáveis, eles são a porta de entrada dos nossos jovens, das nossas crianças, para a sociedade. A socialização secundária é muito mais difícil de ser realizada quando a socialização primária não está pronta, não foi feita. É como pedir para que um operário, para que alguém da construção civil, construa um prédio a partir do segundo andar. Não existe nada abaixo, não tem estrutura alguma, não tem fundação, não tem primeiro andar. E é preciso construir um prédio, então, a partir do nada, do segundo andar para cima. É impossível a missão que se dá hoje aos mestres, aos educadores nas nossas escolas. E isso tem sido percebido. Cada vez mais a sociedade tem percebido que não dá mais para ficar tratando a família da mesma forma como ela vem sendo tratada. É preciso que a gente faça grandes investimentos nesta estrutura familiar. É preciso rapidamente que nós façamos a nossa parte, que nós resgatemos a nossa casa, resgatemos a nossa família, que nós resgatemos a nossa razão de existir, para que esse mundo seja um lugar melhor. Ou seja, para que eu tenha um mundo melhor, eu preciso antes cuidar da minha casa, do meu quintal. A minha família precisa estar bem. E isso se espalhando, conseguindo contagiar outros quintais, outras casas, nós teremos sim um mundo melhor. É isso que você pode fazer a partir de agora, hoje. E uma metodologia que eu tenho utilizado e que eu tenho esparramado por aí, para que as pessoas consigam fazer isso e responder adequadamente à pergunta: e a família, como vai? Precisa ser feita para nós, eu repito isso, de tempos em tempos nós precisamos nos perguntar. Para responder essa pergunta, a gente pode utilizar a nossa mão esquerda. A mão esquerda é a mão da coragem. É isso, mão da coragem. E se te perguntarem por que mão da coragem, né, explica lá que quando a gente vai bater um prego na madeira, quem segura o prego é a mão esquerda, né? Quem bate o prego é a mão direita, mas quem segura a mão da coragem está aqui, confiando nessa direita. A mão da coragem está aqui para nos lembrar que é preciso coragem, que é preciso determinação, que é preciso realmente que nós estejamos empenhados nessa missão de sermos pais, de sermos família, de sermos esposas, de sermos educadores. É importante que a gente entenda isso, né? Qual é o nosso papel de avô, de avó, qual é o nosso papel de irmão, de irmã, nosso papel dentro dessa nossa casa. E olha, essa mão esquerda nos ajuda muito com isso, viu? Essa mão da coragem tem lá um dedão, o dedão que é o polegar, que vai nos lembrar, né, da nossa identidade, do nosso RG. É isso mesmo, para nos lembrar da nossa identidade. O dedão que tantas vezes aí foi colocado em alguns documentos, precisa agora nos ajudar a lembrarmos da nossa identidade. Família. Para que existe família? Qual é o objetivo da minha casa? Qual é o objetivo da minha vida? A gente tem trabalhado com cursos para sucessores em cooperativas, em propriedades rurais, e a gente tem visto tanta briga. A gente tem visto gente se desentendendo por conta daquilo que foi deixado em bens materiais pelos pais, pelos avós, que trabalharam tanto, que suaram tanto, tanto sofrimento, tanto sacrifício, virou motivo de discórdia, virou motivo de ódio, virou motivo de morte, de absurdos. A herança a deixar aos nossos filhos é algo muito mais precioso. Quando a gente fala em transmissão,
muito mais do que bens materiais. Claro que a gente precisa dos bens materiais, mas nós precisamos deixar para os nossos filhos um legado. Identidade. Identidade. Objetivo da minha casa, objetivo da minha família, objetivo de nós estarmos juntos nesse projeto de amor, nessa escola de vida. Identidade. A identidade da minha casa. Qual é a identidade da minha casa? E, em particular, qual é a identidade da sua casa? Quem está aí? Quem é essa mulher? Quem é esse marido? Quem são essas pessoas que estão aí convivendo com você? Se pergunte isso, busque essa identidade, tente conhecê-los, tente entendê-los, descobrir seus pontos fortes, seus pontos fracos, o porquê das suas reações, saber um pouquinho mais da sua história, voltar ao seu passado e perceber quais foram os traumas, quais foram as marcas, quais foram as cicatrizes deixadas pela vida que o fizeram assim. Isso vai fazer com que nós nos entendamos melhor dentro das nossas casas. Identidade. Identidade da minha família, identidade de cada um daqueles que está dentro dessa casa, embaixo desse teto. Isso ajuda e ajuda muito, pode ter certeza. Tem um segundo dedo, esse indicador que vai nos dizer que é preciso ter metas, que é preciso ter objetivos. Tão complicado hoje, né? Pensar em futuro. Nós estamos aí com uma geração que precisa de tudo para agora, que precisa de tudo até para ontem, se fosse possível, né? Tudo tem que ser imediato, tudo tem que ser no estalar de dedos. Objetivo é a coragem de parar tudo para traçar uma meta, para pensar em futuro, para pensar no amanhã, aprendendo com o passado, realizando hoje, preparando hoje o futuro que eu quero para minha casa, para aqueles que estão comigo. Qual é a tua meta? Qual é o teu objetivo? Lá no final nós temos um objetivo principal que é ir para o céu. Tem trabalhado isso aí? Essa meta tem sido medida, essas etapas para que se chegue nesse objetivo final têm sido mensuradas, a gente tem conseguido atingir esses objetivos? E objetivos de curto prazo, de médio prazo? Você tem metas, você tem objetivos? Trace isso com a sua família. Sente para discutir o que vocês querem para amanhã, onde é que vocês querem passar as férias do final do ano, o que a gente quer para o ano que vem. É importante que a gente trace essas metas, que nós trabalhemos junto tudo isso. Além da identidade, além das metas, nós temos aqui um dedo médio. E esse dedo médio eu conheço muito bem por conta de ter trabalhado nos meios de comunicação por mais de 30 anos. São 32 anos de rádio e de televisão. Dedo médio, o dedo da comunicação. Fica aqui no meio, né, da mão. Tá aqui, dois para lá, dois bem no meio da mão. O dedo que faz a ponte. Esse é o dedo médio, o dedo da comunicação. Diálogo. É preciso que a gente tenha habilidade com essa ferramenta. É preciso que a gente saiba se comunicar. É preciso que a gente se certifique que nós estamos nos comunicando bem. Falo bem, escuto bem, entendo realmente aquilo que estão me falando, eu estou sendo compreendido. O diálogo é fundamental para que a gente organize a nossa vida e a nossa família. Maridos, mulheres, filhos precisam voltar a conversar, se olhar e se certificar de que estão se comunicando adequadamente. Há muito ruído, há muita distorção nessa comunicação, como um rádio ali fora os rádios antigos fora de sintonia. É preciso que a gente afine essa conversa, que a gente afine essa sintonia, que a gente trabalhe muito. Porque é preciso que a gente transmita ao outro qual é a nossa identidade. É preciso que a gente trabalhe com o outro, metas, planos. Essa comunicação é fundamental para que a nossa família consiga caminhar bem, que ela consiga atingir os seus objetivos. Há mais um dedo aqui. Esse, no meu aqui tem uma aliança, se no seu não tem ainda, eu acredito que pode ter em breve. Importante essa parceria, importante que a gente tenha isso aqui, que a gente lute por isso aqui. Casamento é uma parceria incrível, espetacular. A junção de duas pessoas que vieram de mundos diferentes, de educações diferentes, de uma cultura diferente, que se somam e que realizam tantas coisas bonitas juntas, né? Quando a gente olha para os filhos e vê o resultado dessa soma, dessa mistura, é extraordinário. Parceria é fundamental. Entender que nós não estamos aqui para viver sós. A cultura do individualismo pregada pelo mundo, do você, sociedade anônima, não funciona. Tem gerado depressão, ansiedade, tantos transtornos mentais, tantos desamores, tanta tristeza, tanta escuridão por esse mundo afora. A cultura da morte está se espalhando por aí por conta disso.
do individualismo, uma ideia de que eu preciso ser feliz e independente se o outro está sofrendo ou não, se o outro tenha que morrer não, meu corpo, minhas regras, algumas coisas absurdas que algum tempo atrás nem se tinha coragem de discutir e hoje já se fala abertamente e as pessoas nem ficam vermelhas em falar tantos absurdos. É preciso fechar os ouvidos para essa enchente de informação individualista que tem chegado até nós. Nós precisamos de parceiros, nós precisamos caminhar juntos. É para isso que nós nascemos. Caminharmos juntos, estarmos com o outro, ser um com o outro. É assim que funciona no casamento, é assim que funciona na sociedade, é assim que funciona na vida. O ser humano não foi feito para viver só. Homem, torna-te o que tu és, ou seja, se aproxime de um outro, faça feliz. Faça com que outras pessoas sejam felizes, caminhe com o outro, complemente o outro. Nós somos peças de um grande quebra-cabeça, precisamos entender isso. Homem, torna-te o que tu és. Importante que a gente se recorde desse ensinamento, né? E a nossa missão, a nossa vocação é caminhar com outros. É isso, viver em sociedade, caminhar juntos, fazer outros felizes, complementar os outros. Nós somos peças de um grande, enorme quebra-cabeças e nós precisamos estar lá, preencher o nosso espaço para que o outro não seja prejudicado. Parcerias são fundamentais para a nossa casa também. Parcerias. Tenho trabalhado muito com cooperativas, trabalho muito dentro das cooperativas. Eu sou instrutor da Organização das Cooperativas do Brasil. E nesse trabalho com cooperação, a gente percebe o quanto é importante a existência do outro, né? A parceria com o outro. Tenha bons parceiros, né? Primeiro parceiros dentro da sua casa, viu? Depois parceiros ali na vizinhança, parceiros na escola, parceiros grupo de escoteiro que me ajuda tanto, né? Meus bons parceiros, a minha igreja fundamental, as catequistas, os padres, as religiosas, os meus irmãos de caminhada, tão importantes nesse trabalho. Parcerias são fundamentais. Cuidar bem dos parceiros, isso é importante. Importante, inclusive, que eu nem tenha muitos parceiros, né? Mas que eu tenha qualidade nesses parceiros, exato, para que eu também possa cuidar de cada um deles. Fundamental, fundamental. No mundo em que se tem tantos seguidores, né, em que se buscam tantos seguidores, milhões e milhões de amigos, estou eu aqui dando um recado fundamental. Tenha poucos, mas bons parceiros. Fundamental que a gente tenha isso. Identidade, planejamento, metas, objetivos, uma boa comunicação, uma excelente comunicação. E que eu trabalho isso todos os dias. Ninguém é expert e especialista terminado em comunicação. Todos os dias é dia de aprender. Parcerias, boas parcerias. E o melhor que seja a tua casa, o melhor que seja o teu casamento, por mais estruturada que seja a sua família, tenha coragem de fazer sempre um pouquinho mais. Esse dedinho que está aqui só para dizer isso para nós. Olha, o mindinho. Um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de dedicação. Eu sei que você já faz muito, eu sei que você já tem ralado, que você já tem trabalhado bastante aí para organizar a sua casa, a sua vida. Um pouquinho mais. Esse pouquinho mais faz a diferença lá nos esportes, né? Quando você vê aquele atleta chegando lá e ganhando uma medalha de ouro porque chegou alguns milésimos à frente do outro, a gente percebe a importância do esforço adicional. Aquele que fez um pouquinho mais, que correu um pouquinho mais, que deu um passo a mais, é o campeão. Seja campeão também na tua casa, seja campeão na vida. Trabalhe aí um pouquinho mais. Estabeleça essa meta com você. Vou sempre, cada dia, fazer um pouquinho a mais. Para que tudo isso se concretize. Para que eu tenha cada vez parceiros melhores, para que a minha comunicação seja cada vez melhor, para que eu tenha realmente um planejamento e esse planejamento se realize, para que eu conheça cada um daqueles que estão na minha casa, para que eu relembre, para que eu a cada dia traga, reviva os objetivos de ser família. Um pouquinho a mais. Esse é o nosso esforço, essa é a nossa tarefa, essa é a nossa parte. Mas você, como eu, sabe que nós estamos num mundo em que não basta só fazer a nossa parte. Porém, depois de termos feito tudo que nos cabe, nós ainda temos um adicional. Nós podemos pegar tudo isso que nós somos,
tudo isso que nós fazemos, todo esse nosso esforço, comunicação, trabalho, parcerias, nós podemos juntar tudo isso com uma outra mão. Juntar as nossas mãos e levar uma prece para o céu. Senhor, cuide das nossas casas, Senhor, cuide das nossas famílias. Senhor, nos atenda naquilo que nós não conseguimos realizar, naquilo que nós não conseguimos fazer. Esse mundo precisa de Deus. As nossas casas precisam da ajuda do alto. Nós temos que voltar a ensinar os nossos filhos a juntar as mãos para pedir ao céu que nos abençoe, que nos atenda naquilo que nós não conseguimos fazer. Que chegue aonde nós não conseguimos chegar. Esforço, todo o nosso esforço, somado a toda a nossa oração. Como diziam os santos, que a gente trabalhe como se tudo dependesse de nós, que a gente reze como se tudo dependesse de Deus. Quando essas coisas acontecem, quando essa fusão acontece, a graça chega, a felicidade chega, nós atingiremos os nossos objetivos, nós daremos uma resposta à nossa vocação e nós tornaremos esse mundo um lugar melhor para se viver. Espero poder ter ajudado nesse rápido bate-papo e espero que nós possamos nos encontrar em outras oportunidades. Um forte abraço.